Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje e já é véspera de Natal, então felicidades a todos aí. Então, como é véspera de Natal, tudo, eu procurei relatos assim que não fossem de coisas malvadas, sim de coisas boas, tá? Envolvendo o sobrenatural, sim. E vamos ao relato de hoje, então, que é nem tudo é por acaso, e sim providência de Deus. Então vamos ver. É um moço que nos conta. Acho que é um moço. Bom. Oi, Ana, te peço, por favor. Ah, tá. Colocar o relato. Beleza. Não se preocupe, tudo e todos os nomes foram trocados. Hoje eu tenho 17 anos e moro em Natal, no Rio Grande do Norte. E tudo isso aconteceu desde o meu nascimento até o dia de hoje. E agora é que vem a história. Nela, Ana, tem duas partes, mas sugiro que as junte, pois a parte final é reveladora. Se quiser dividir, divida. Se não, tudo bem, fica a seu critério. Espero que leia e escolha o meu relato. Boa leitura, obrigada. Bom, tudo iniciou com o namoro dos meus pais em 2002, que não era bem saudável, por sempre haver brigas e a família da minha mãe sempre a alertava disso, tanto que no final do namoro tudo aconteceu. O término foi por causa que a minha mãe engravidou de mim e ele não quis me aceitar, pois eu iria atrapalhar os seus planos de estudo e sucesso futuro. Dá um aperto só de lembrar disso. E o pior disso é que ele queria que ela tirasse o neném, para ninguém saber disso. E a partir daí começou um jogo de labirinto. Minha mãe fugindo do meu pai e ele atrás dela para que ela me tirasse, se fosse com remédio ou com chantagem. Ele tentava fazer com que ela tirasse. Então minha mãe encontrou consolo e apoio na casa das minhas tias e dos meus avós. Ela me teve num tal lugar. Aí ele trocou os nomes, eu acho, né? Ela me teve no Vale dos Anjos, na cidade onde ela estava namorando com meu pai e depois me deixou sendo criado pelas minhas duas tias e meus dois avós da família da minha mãe e moro com elas até hoje. Agora darei o nome dos meus avós aqui, de Genésio e Sofia, e minhas duas tias de Maria e Melissa, e a minha mãe de Bruna, e o meu nome vai ser Miguel. Depois você vai entender o meu carinho especial por esse nome. Bom, a Bruna batalhou no trabalho na cidade Vale dos Anjos, enquanto eu morei com a Maria, com a Melissa e com os meus avós Genésio e Sofia, lá no interior. E minha mãe sempre me visitava quando podia, junto com os meus tios. A família da minha mãe eram os meus avós e seus 6 filhos, meus 5 tios e minha mãe, né? Bom, minha personalidade sempre foi de menino elétrico e esperto. Todavia, que sempre gostou de ver as pessoas... Enfim, não sei. E eu sempre gostei, de ver as pessoas felizes e animadas, de ajudá-las, enfim. Além de gostar muito de cantar e de ir à igreja também. Porém, no meio desses momentos da minha vida, coisas divinas e sobrenaturais me aconteceram. Bom, o lado sobrenatural começa agora, diz ele aqui, ó, parte 1. O início foi quando eu tinha 8 anos. Eu gostava muito de rezar para um anjo em especial, o Arcanjo Miguel, e também para Nossa Senhora Aparecida. Um dia eu estava brincando em cima do muro eu estava brincando em cima do muro de malabarista e acabei tropeçando nos meus pés mesmo e caindo de lá de cima acabei caindo de lá de cima num monte de pedras lá no chão. Fechei meus olhos e só me preparei para o pior. O muro tinha 3 metros de altura. E caí de barriga para baixo e o braço na frente do meu corpo, e com certeza eu imaginei que eu ia quebrar o braço ou coisa pior.
Olha, foi tudo muito rápido, porém eu percebi que demorei demais para chegar no chão e vi que finalmente caí, mas não quebrei nada. Só fiz assim me arranhar nas pedras e doeu o tornozelo um pouquinho. Na verdade, eu só senti algo segurando a minha camisa, como na hora do impacto, assim, que me deixou centímetros acima do chão. Olhei e vi que não tinha ninguém, só tinha eu. E achei muito estranho, fiquei intrigado, mas logo esqueci e me distraí com outra coisa. Nos meus 11 anos, o meu tio Luiz, o mais velho dos filhos dos meus avós, adoeceu e acabou descobrindo que era uma doença grave, chamada linfoma, e que ela era uma rara doença derivada da leucemia. Nossa família ficou abalada e chorávamos muito, além de rezar muito por ele. Durante uns meses da descoberta, uns 4 meses, eu tive um sonho, ou melhor, um pesadelo. Eu presenciei. Bom, nesse sonho eu estava dentro de uma casa durante a noite e nela estava eu, minhas 2 tias que moram comigo, Maria e Melissa, o meu tio que estava doente, o Luiz, e a minha avó Sofia. Algo batia na porta, quando de repente as janelas se quebravam e ficavam penduradas pelos ferros, e bichos iam aparecendo como lobisomens e tal, e começaram a tentar entrar na casa. Só que eu e minhas tias tentávamos levantar as janelas e segurar para que eles não entrassem. E eles, por fora, tentando entrar, batendo muito forte. Com o tempo, um silêncio aterrador tomou conta do lugar. E vimos que eles tinham sumido. Saímos da casa para olhar e verificar, e em questão de segundos veio algo assustador. Um furacão enorme derrubando a casa e tudo que estava no meio. Colocou todos nós abaixo e fazendo a maior algazarra. Depois que aquilo acabou, se formaram 3 redemoinhos, um do lado do outro, como se fosse um buraco negro no chão, e eles começaram a puxar todos nós para dentro deles. E eu senti que eles iam nos engolir como areias movediças. Todos ficaram apavorados e tentaram correr para tudo que fosse saída para escapar dali. Porém, os redemoinhos fizeram 3 vítimas: a minha tia Maria, o meu tio Luiz e a minha avó Sofia. E daí minha tia Melissa, junto comigo, iniciamos uma batalha por suas vidas. Nós tiramos primeiro a minha tia Maria com bastante dificuldade e cuidado para não cair no buraco. Depois foi a vez da minha avó, que era um pouco cheinha. Então foram eu e minhas 2 tias para tirarmos ela daquele maldito buraco. Contudo, quando chegamos ao meu tio, o tempo havia acabado e ele havia sido engolido inteiro pelo buraco negro no chão e não havia nem restos dele. Eu acordei depois disso e dei um berro, assustado com tudo. Fui logo dormir no quarto das minhas tias. Chorei um pouco, mas logo dormi. Nos meus 12 anos, um ano após isso, meu tio morreu dessa doença. Ela o deixou cheio de buracos pelos seus órgãos por conta da doença. Buraco? Não entendi. Ela o deixou cheio de buracos por seus órgãos. Ah, não. Peraí. Ela o deixou cheio de buracos, pois seus órgãos, por conta da doença, foram todos vomitados para fora do corpo? Não, não dá para vomitar os órgãos para fora do corpo. Bom, eu não sei o que acontece direito, depende da situação, mas enfim, não sei. Depois do enterro e depois de tudo isso, talvez os órgãos foram parando e talvez tendo que ser retirados por conta da doença, alguma coisa assim. Enfim. Cadê?
Tá, depois do enterro e depois de tudo isso, um luto e uma tristeza tomou conta da família. Chorávamos, sentíamos saudades dele, pois ele era o mais velho, o chefe da família, e além disso era uma pessoa boa também. Após isso, nos meus 13 anos, no ano de 2015, minha tia fez uma cirurgia de esterectomia, que foi um pouco séria, mas pelo poder da minha oração e pelo poder da oração ao meu anjo da guarda e a Nossa Senhora Aparecida, deu tudo certo. Após uns 3 meses, minha avó também fez uma cirurgia de pedra nos rins, que foi séria também, tanto que ficou um buraco em seu estômago no momento de sua cirurgia. E também com orações e com os médicos, tudo deu certo, né? Devido às orações e os médicos, deu tudo certo. A partir daqui vem as revelações de tudo, que é a parte 2. Bom, daí percebi que nas minhas orações e nos meus sonhos, nas minhas orações e os meus sonhos eram diferentes, pois era tudo relacionado. Ah, entendi. Era tudo relacionado, os sonhos com o que acontecia, pois, por exemplo, relacionados os buracos da cirurgia e a doença, né, no sonho, e minha devoção, que não sei de onde surgiu, assim, a Nossa Senhora Aparecida, e principalmente ao Arcanjo Miguel. Eu comecei a pesquisar e fui descobrindo que por meio de orações, às vezes você começa a ter vínculos com esses seres, como se eles intercedessem pelos pedidos que fazemos a Deus. Então eu meio que deixei para lá e segui com a vida. Depois disso, tudo isso aconteceu no mesmo ano de 2015, e eu passei um tempo morando com a minha mãe, com o meu padrasto e com a minha meia-irmã, que eu amo muito, filha da minha mãe com o meu padrasto. Nessa época eu não orava mais ao arcanjo e à Nossa Senhora. Eu tinha medo de dormir sozinho, eu imaginava coisas horripilantes no banheiro quando eu ia dormir e por aí vai. Naquele momento, brincamos de Charlie Charlie, que naquele ano era uma brincadeira muito famosa por conta do filme A Forca, tá passando nos cinemas e tal. Muitos jovens brincaram disso. Eu e meus colegas brincamos e nada aconteceu, mas na minha noite de sono foi horrível. Mas a minha noite de sono foi horrível e quase traumatizante para mim. Enquanto eu estava dormindo, lá pelas 3 até as 4 da madrugada, eu estava meio incomodado e não conseguia dormir. Quando despertei de vez e senti um desgosto e uma sensação horrível e percebi que os meus lençóis estavam debaixo da cama e o meu braço estava para fora da cama em direção aos lençóis também. Peguei meu lençol e corri o mais rápido que pude até o quarto da minha mãe. Nesse momento, só estava ela e a minha irmã. Meu padrasto havia saído para trabalhar, pois algo tinha dado errado lá na padaria onde ele trabalhava e tudo tinha que estar pronto logo cedo. Coincidência, talvez? Então me deitei com elas. Minha mãe resmungou um pouco por eu ser grande demais para fazer essas marmotas e fomos dormir. Pelo menos elas dormiram. Eu não conseguia dormir e ainda nem imaginava o que ia acontecer. No meio do sono, algo apertou a minha garganta. Eu olhei e não havia nada, e a falta de ar, enorme, crescendo cada vez mais. Tentei avisar minha mãe, mas eu fiquei paralisado, eu não conseguia falar. Quase desmaiei de tanta falta de ar, falta de fôlego, e vi que a porta do quarto estava aberta, mas eu tinha deixado fechada. O medo tomou conta de mim e do quarto, além do desespero, né? Eu percebi que o mal debaixo da cama estava comigo e tentando acabar comigo. E aí só pensei em uma única solução para escapar desse tormento. Pedi a ajuda de Deus e ao meu anjo da guarda, e também ao meu tio, que havia falecido um ano atrás, o Luiz, E depois de muito tempo e em desespero, algo aconteceu. Um vento que saiu da janela do quarto fez eu sentir uma paz tão grande e ao mesmo tempo empurrou algo que eu não vi, mas que caiu por cima da porta.
A pressão foi grande, que a porta bateu na parede e depois se fechou sozinha. O meu fôlego voltou e tudo ficou bem de novo. Claro, continuei assustado, mas algo me confortou e eu senti alguém dormir comigo. E nesse sentimento de proteção eu adormeci. Depois de 4 anos que isso aconteceu, aos meus 16, indo já para 17 anos, neste ano eu entrei num grupo de orações na igreja católica. E lá havia desabafado num momento de partilha toda essa minha história e o lado sobrenatural. Além disso, umas semanas antes de eu entrar para esse grupo, uma voz começou a chamar o meu nome diversas vezes e isso eu também partilhei com eles. Pesadelos também de uma criatura me perseguindo em uma escada. Ela tinha chifres e era toda vermelha. E no final desse pesadelo, eu entrava num quarto branco com cinza e alguém fechava a porta, impedindo que essa criatura ou demônio não entrasse. No final da oração, uma mulher em particular, como se fosse uma coisa inacreditável, ela me revelou tudo e tirou minhas dúvidas e falou no meu ouvido: "Você é um enviado por Deus, um profeta, e que todos nós somos filhos de Deus e de Nossa Senhora, e temos dons diversos, sendo uns diferentes dos outros. Eu era muito especial para ele e que, além disso, pelos meus apelos e pedidos, fez com que eu e o arcanjo Miguel criássemos um laço fraterno e que desde os meus 8 anos que eu rezava por ele, ele sempre estava lá. E me livrou de muitos espíritos malignos que queriam acabar com a minha vida e a da minha família. E dentre um dos meus dons, e um desses meus dons era o de canto e a oração, onde minhas orações e o meu canto eu rezava muito através do canto, é isso? E Deus sempre escutava e realizava os meus pedidos. Além disso, sempre espantava os males. E eu fiquei muito surpreso, entrei em êxtase, me senti tão agradecido por Deus ter feito isso tudo por mim e que percebi que Ele sempre está com a gente e Ele nunca nos desampara, basta nunca deixarmos de orar para que Ele sempre possa nos livrar de todo o mal. E assim eu rezo todas as noites, agradecendo por tudo, ao meu anjo e por tudo que já passei em minha vida, e não coloco culpa em Deus, e sim penso como se fossem provas para minha fé e da minha família. Até hoje ainda sinto o arcanjo Miguel perto de mim, velando o meu sono, e tenho ele como um grande amigo e defensor do mal. Aí ele mandou aqui uma foto do terço que ele usa para fazer as orações. Obrigado pela leitura, um beijo, que todos vocês e os assombrados fiquem com Deus, com o Espírito e que o Espírito Santo os conduza à vida eterna. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Sim, parece que você criou laços aí, né? E foi segurado, literalmente, guiado e protegido por eles, né? Pelos anjos, pelo arcanjo Miguel. Interessante, os sonhos também, os seus sonhos são muito interessantes, porque eles dizem de uma maneira meio doida o que talvez vai acontecer, o que está acontecendo, né? Tem que ter interpretação ali, mas tem uma relação realmente entre os sonhos e tal. Continue assim, continue nessa sua fé e com bondade no coração, certo? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Um beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!